Olá, queridos amigos, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência ao nosso curso do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Antes, porém, gostaria de fazer uma prece com vocês. Senhor Jesus, nosso Mestre amado e amigo de todas as horas, queremos agradecê-lo pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, mesmo na ausência física, Senhor Jesus, mas imbuído nos corações, mas imbuído, Senhor Jesus, na intenção de estudar o Seu Evangelho, para que possamos renovar a nossa fé, a nossa coragem, a nossa disposição para enfrentar esse momento tão difícil que não só nós do Brasil estamos passando, mas toda a humanidade. Queremos pedir as suas bênçãos, o seu amparo, para que essa aula, essa videoaula, transcorra da melhor forma possível, para que possamos passar para nós e para os nossos irmãos o seu evangelho, que é o evangelho de amor. Queremos também agradecer a essa abençoada casa espírita que nos proporcionou, nos possibilitou toda essa condição de gravarmos as aulas para que os nossos irmãos pudessem ter acesso a ela. Todos os dirigentes, os trabalhadores, os voluntários, os frequentadores dessa casa, Senhor Jesus, vai o nosso agradecimento. E também que possamos nos imbuir nas vibrações de amor, nas vibrações do aprendizado da aula de hoje. Se conosco agora e sempre, que assim seja. Então, dando continuidade ao capítulo 5, o Rogério falou até o item 21 nas aulas anteriores. Então, nós vamos partir do item 22, que tem o título Se fosse um homem de bem, teria morrido. Para falar sobre isso, eu pensei em alguns ditos populares que eu já falei e sempre ouvi várias pessoas falando. Vaso ruim não quebra. Os bons vão primeiro. Gente ruim não morre. Tem um sentido, o Evangelho vai nos explicar tudo isso. É claro, pessoal, que todos nós vamos desencarnar um dia, sendo bom ou ruim. Sabemos que estamos aqui matriculados numa escola de provas e expiações, que vai ter um momento que nós vamos voltar para a nossa pátria espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Mas vamos pensar no que o Fënelon vai dizer nessa mensagem, lembrando que nós estamos nas instruções dos espíritos. Esses itens, né, estão imbuídos, né, colocados nessas instruções. Ele vai dizer que Deus dá um espírito jovem a oportunidade de progresso, e por esse motivo, que geralmente a reencarnação dele ela é mais longa. E ele fala que o homem bom, que geralmente já caminhou, já progrediu, e em recompensa, né, pelo seu mérito, a sua prova na reencarnação, ela poderá ser mais curta quanto possível. É claro que não dá para a gente generalizar. Na doutrina espírita, não dá para a gente generalizar. Claro que a gente fala em tese, a gente fala pelos conhecimentos que a gente tem doutrinários, sabemos que cada caso é um caso, mas em linhas gerais, aquela pessoa que já cumpriu com o compromisso estabelecido no plano espiritual, quando ela pôde participar, né,
da sua próxima encarnação, e se ela cumpriu em parte a sua missão ou totalmente a sua missão, não tem por que ela ficar aqui na Terra, né, presa ao corpo. Então, aquele homem bom que desencarnou, ao nosso entender, precocemente, a gente tem essa ideia que foi precocemente, ele terminou a sua tarefa aqui na Terra. Fênelon, ele faz uma comparação com um prisioneiro que tivesse já cumprido a sua prisão, a sua pena, por ter cometido um delito, e mesmo assim ele continua preso. Por quê? Porque a verdadeira liberdade, pessoal, está na libertação dos corpos, dos laços do nosso corpo, da matéria. Enquanto estivermos na Terra, nós vamos estar num cativeiro. Claro que a gente não entende assim, pela nossa condição evolutiva, pela nossa ainda imaturidade espiritual. Eu mesma quero continuar aqui. Se é cativeiro ou não, né? Se me deixa preso ou não, eu tô querendo ficar aqui por muito tempo. Então, é ainda muito difícil para nós, no momento evolutivo, compreendermos a justiça divina. O que parece um mal pode ser um bem. Continuando com as instruções dos espíritos, Fenelon vai trazer no item os tormentos voluntários, que é muito comum nós criarmos necessidades, geralmente materiais, para nos satisfazer, achando que essa aquisição nos tornaria mais felizes, e se não atingimos essa aquisição, nós sofremos muito com isso. E aí, o que acontece? Voluntariamente, nós nos impomos esses tormentos, essa insatisfação. Principalmente no mundo capitalista que vivemos, a gente vai imaginar que a nossa felicidade está quando eu compro aquele carro dos meus sonhos ou aquela casa dos meus sonhos. Eu adquiro tudo isso, ou posso adquirir tudo isso, e eu vou descobrir que a satisfação ela é fugaz, ela é rápida. Né? Aí eu vou achar uma outra coisa para que eu possa me satisfazer. Então, o que a doutrina espírita nos ensina? Que a felicidade total não existe na Terra. Ou seja, na Terra nós somos felizes em alguns momentos? Claro que sim. Nós temos alegria, satisfações? Sim. Mas essa felicidade plena, total, que dura 365 dias, certamente não existe aqui na Terra. Por quê? Porque nós estamos matriculados no mundo de provas e expiações. Então, como é que a gente poderia nos poupar desses tormentos que nós mesmos criamos? Se a gente conseguisse nos contentar com o que temos, que na maioria das vezes, se a gente refletir bem, não é pouco. E geralmente nós esquecemos de procurar os verdadeiros prazeres, a verdadeira alegria que é da alma, que é do espírito, porque essas aquisições, elas são imperecíveis. Então, quando nós ficamos muito presos aos prazeres materiais, em detrimento, em prejuízo dos celestes, nós nos atormentamos, pois esse prazer é como a água do mar. Ela não mata a nossa sede. Por mais que eu beba, eu não vou saciar o meu verdadeiro desejo, que é o verdadeiro desejo do espírito. Então, quando nós valorizamos mais as aquisições materiais, né, em detrimento das espirituais, eu estou invertendo a lógica da lei de Deus, dos ensinamentos de Jesus. Pois as aquisições eternas são as nossas obras do nosso espírito, da nossa transformação moral. Essas sim aquietam nossos corações. E aí é que está, ou deveria estar, a nossa satisfação, a nossa felicidade. Fenelon, na sua mensagem, vai se referir ao invejoso e ao ciumento. E ele vai nos dizer que eles comumente vivem atormentados, vivem sempre em conflito. Primeiro eu vou trazer o significado da palavra inveja, que vem do latim,
que é invídia, que significa espiar perto para, ou olhar com intenção maliciosa. Então, é bem assim o invejoso. Ele fica olhando tanto que o outro tem, se compara o tempo todo, né? Que o outro tem mais, ele tem menos, e ele esquece muitas vezes de olhar dentro dele. Então, quando eu vejo muito do que eu não tenho, né? E o outro tem, eu me esqueço de fazer a famosa reforma íntima, o famoso autoconhecimento, porque eu fico preso só cobiçando o que o outro tem. E aí eu até me esqueço de me melhorar. Então, o invejoso é aquela pessoa que a felicidade do outro provoca uma raiva, um desprazer, muitas vezes uma ira, como se a felicidade do outro fosse um obstáculo para a minha. E o sentimento de inveja, geralmente, ele vai causar nessa pessoa ou em nós mesmos, porque todos nós temos uma pitada de inveja, por mais que a gente nega, nós temos. Geralmente, ele nos causa irritabilidade, mau humor, uma insatisfação que pode ser generalizada. Em suma, eu estou sempre atormentado, eu estou sempre em conflito. Para ilustrar esse tema, eu trouxe a obra de um conhecido poeta italiano, Dante Alighieri, que viveu na Itália no século XIV. Ele tem uma obra muito famosa, que é o livro A Divina Comédia. Essa obra, Dante divide em três partes, que é o inferno, o purgatório e o paraíso. Segundo ele, o purgatório é formado por 7 círculos, os quais representam os 7 pecados capitais: o orgulho, a inveja, a ira, a preguiça, a avareza, a gula e a luxúria. Nesta obra, Dante diz que a punição para os invejosos é que eles no além terão seus olhos costurados e serão obrigados a não ver mais, porque haviam olhado com inveja para as outras pessoas. O que é importante a gente perceber que nós temos que fazer? Primeiramente, eu acredito que a gente tem que reconhecer em nós mesmos o sentimento de inveja. Nós temos inveja, né? Quando eu reconheço esse sentimento, eu começo a abrir a possibilidade de eu trabalhar com esse sentimento, que seria o que a gente chama de um autoconhecimento. E certamente, se eu fizer esse exercício interno, e não negar que muitas vezes eu sou pego por um sentimento de inveja, eu posso me melhorar, eu posso sofrer menos. Porque qual que é a nossa tendência? É usar um mecanismo de defesa que a gente chama de projeção. Eu nego que sou invejoso, eu acho que só o meu vizinho que tem inveja de mim. E quando eu nego, eu perco a oportunidade de me melhorar, de fazer diferente do que eu vinha fazendo. E a nossa tendência, geralmente, é só olhar para quem tem mais que a gente, mas geralmente no sentido material, porque ninguém inveja, né? A pessoa que tem muita paciência, a pessoa que é resignada, que não reclama. Pode ser que a gente até inveje, mas geralmente a gente inveja mais as aquisições materiais. Se a gente for também pensar em pessoas que têm muito menos que a gente, certamente nós vamos mudar a nossa postura frente a esse sentimento de inveja. E agora vamos falar do ciúme. A definição clássica do ciúme é o medo de perder quem se ama. Claro que tem outras definições, mas vamos ficar com essa, que geralmente é o que mais a gente encontra. É um sentimento de posse. Eu acho que eu sou dono da pessoa. O ciúme tem uma relação direta com o egoísmo. Enfim, tanto o ciúme como a inveja nos causam muitos tormentos, e são tormentos que eu mesmo me imponho,
Por isso que Kardec deu esse subtítulo de tormentos voluntários, porque está dependendo da minha vontade. Então, aqueles que se contentam com o que têm, se poupam desses tormentos, não têm inveja dos que têm mais na matéria, não procura parecer mais do que ele é. Ele está sempre rico, porque ele olha abaixo de si, em lugar de olhar acima. Verá que tem sempre pessoas que têm menos ainda. E ele é calmo. Isso traz uma quietação para ele. Por quê? Porque ele não cria necessidades quiméricas. Muitas vezes nós criamos essas necessidades. E isso nos faz nos atormentar, nos inquietar. Então, nós sabemos, como espírita que somos, que toda aquisição material ficará aqui na Terra. Não tem o velho dito popular que caixão não tem gaveta? Nós não levaremos nada das aquisições materiais para o mundo espiritual quando desencarnarmos. Como também as pessoas que amamos e que estamos convivendo nessa jornada terrena não são nossas posses, e sim são nossos irmãos dentro da nossa imensa família universal que todos nós pertencemos, pois afinal de contas, todos nós somos filhos de Deus. Dando continuidade ao nosso capítulo, o próximo tópico, a infelicidade real, ditada por Delphine de Girardin, em 1861, ela diz que o que realmente é felicidade ou infelicidade para o homem é necessário se transportar além desta vida na matéria, porque é no plano espiritual que vamos sentir as consequências das inversões que fazemos, buscando a felicidade nas aquisições fugazes da matéria e não nas aquisições do espírito. Comumente, valorizo a satisfação da minha vaidade a qualquer custo, como também posso prejudicar um irmão para obter lucro. Muitas vezes também podemos explorar uma pessoa para obter vantagens materiais e assim por diante. Tudo isso pode me trazer alegria ou satisfação momentânea. Quando do desencarne, vou sentir as consequências dessas minhas escolhas equivocadas. E aí sim, vou me sentir muito infeliz quando eu estiver de frente com essas verdades. Como nos ensina Jesus, de que vale o homem ganhar todo mundo se vier a perder a sua alma. Então, se a gente pensar bem, essa é uma lição de ética. E também lembrando o apóstolo Paulo, que nos diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E agora, François de Geneve nos dita a mensagem que vai falar sobre a melancolia. A melancolia, ela é caracterizada por uma profunda tristeza. É uma profunda tristeza que comumente dura muito tempo, meses e até anos. Ela é caracterizada por uma falta de ânimo generalizado. Aquela pessoa que está melancólica, ela não tem vontade de fazer nada. É como se ela visse, como mostra o nosso slide, a vida toda negra, toda cinza. Muitas vezes a pessoa ela perde o sentido e a razão da vida. Ocorre geralmente após uma perda significativa, ou uma perda de um ente querido, ou uma perda de um emprego, ou a perda de posses materiais. No Evangelho, segundo o Espiritismo, como eu disse para vocês, nessa mensagem ditada pelo Espírito François, ela vai nos dizer que as aspirações para uma vida melhor, elas são inatas no espírito de todos nós.
mas que não está nesse mundo que é de provas e expiações que vamos encontrar. E ela coloca que é por esse motivo que muitas vezes nos abate o sentimento de melancolia, porque nós estamos presos, né, a esse corpo, a esse cativeiro que nos faz sofrer. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos envia a doutrina espírita, que nos instrui, nos consola e nos dá a certeza que o sofrimento é passageiro, como também nos enviam pessoas encarnadas que são verdadeiros anjos nas nossas vidas, que nos auxiliam nessa nossa jornada terrena. Então, o que é importante quando nós somos pegos, né, por esse sentimento de uma profunda tristeza ou até de melancolia, é que a gente possa renovar a nossa fé em Deus, a nossa fé em Jesus, que tem a sua infinita misericórdia, e sempre nos lembrar que se me sintonizo com os bons pensamentos, se eu estou disposta ao trabalho ao bem, no bem, com certeza esse sentimento ele vai se diluindo até que ele possa desaparecer. Porque trabalho no bem, ajudar um irmão que naquele momento precisa de socorro, certamente nos dará muitas alegrias e podemos mandar embora algumas tristezas que nos abate. Agora o item provas voluntárias. O verdadeiro silício foi ditada por um anjo guardião em 1863. Primeiro, vamos definir o que é silício. É uma veste antiga, tipo de um cinturão com cerdas e correntes colocadas sobre a pele. E ele servia para que a pessoa se penitenciasse, que ela se punisse. Seria assim um autoflagelo. Se a pessoa achasse que ela tivesse cometido um pecado ou uma falta muito grave, ela colocava essa veste para ela se punir, para ela produzir um sofrimento nela mesma. Então, o que o Evangelho, né, na doutrina espírita, nos traz? Que se quereis um cilício, aplicai-vos sobre a vossa alma e não sobre o vosso corpo. Claro que esse cilício sobre a vossa alma é no sentido simbólico. Então ele vai nos ensinar o seguinte, o anjo guardião: mortificai vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos lamentar. Pisai vosso amor próprio. Resisti contra a dor e a injúria da calúnia, mais pungente que a dor corporal. A doutrina espírita não aprova esse tipo de punição de penitência corporal. Agora, gente, como é difícil a gente receber, por exemplo, né, as humilhações sem nos lamentar, né? Como é difícil pisar o nosso amor próprio, resistir à calúnia e à injúria, né? Geralmente a gente quer ir lá pedir satisfação, provar que não foi aquilo. Mas enfim, estamos na caminhada evolutiva. Não podemos nos esquecer disso. E aí ele faz a pergunta: nos é permitido abrandar as nossas provas? Eu posso tentar abrandar? Ele diz que abrandar sim, porque as provas têm como objetivo exercitar a nossa inteligência, tanto quanto a nossa paciência e a nossa resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil e ele pode procurar meios para vencer essas dificuldades. O mérito, o nosso mérito, consiste em suportar sem lamentações, sem muitas queixas, as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, não desistir, e não se desesperar se não for bem-sucedido, mas não no desleixo, não na preguiça, porque isso sim é o que a gente não deve fazer. E há um grande mérito quando nos privamos, por exemplo, do nosso tempo ou do nosso bem-estar para socorrer ou ajudar um irmão.
Isso sim é agradável a Deus. Vamos nos lembrar da máxima do Evangelho de Kardec, que fora da caridade não há salvação. A parte final do capítulo consiste em 4 perguntas que Allan Kardec submete aos espíritos. Vamos à primeira pergunta. Deve-se por termos provas do próximo quando se pode ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-la seguir seu curso? Aqui vem a resposta. Em alguns casos, Deus nos colocou responsáveis a fazer cessar esse sofrimento. Pode ter sido me dado como prova também, como expiação, talvez, deter o mal e substituir pela paz ou pelo bem. Mas só Deus pode deter a prova ou expiação. Nós não temos esse poder. Pergunta seguinte. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? São Luís, 1860, responde: o materialista, que não vê senão o corpo e não considera a alma, provavelmente faria. Mas o espírita, que sabe o que se passa além túmulo, conhece o valor do último pensamento. Abrandai os últimos sofrimentos, quanto esteja em vós, mas abreviar a vida não, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. A eutanásia não é aceita pela doutrina espírita. Próxima pergunta. Aquele que está desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se, é culpável em procurar a morte sobre um campo de batalha, com o pensamento de torná-la útil? O mesmo São Luís responde: se há a intenção, então é considerado suicídio. O verdadeiro devotamento está em não temer a morte quando se trata de ser útil. A intenção premeditada de procurar a morte contraria a lei de Deus. Prosseguindo com as perguntas, e na mesma temática em relação ao risco da vida, um homem se expõe em perigo iminente para salvar a vida de um dos seus semelhantes, sabendo de antemão que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado um suicídio? Do momento em que há a intenção de salvar a vida do próximo, não é considerado suicídio, e sim considerado devotamento e abnegação. Exemplos dos bombeiros, que muitas vezes arriscam as próprias vidas para salvar seu semelhante, dos profissionais de saúde, que se expõem atualmente a serem contaminados pelo coronavírus no cuidado com outros pacientes infectados. Então, a gente pode pensar que, pelo que parece, Deus leva mais em consideração a intenção do que o gesto. A última pergunta. Aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham senão para si mesmos e podem tornar seus sofrimentos proveitosos? A resposta: sim, esses podem ser proveitosos, tanto moralmente como materialmente. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão de submissão à vontade de Deus. Meus queridos irmãos, encerramos esse importante capítulo, Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Eu espero que todos façam reflexões,
sobre todos esses ensinamentos que Kardec nos traz. Capítulo este que, na minha opinião, se faz muito importante, porque vai nos falar dos sofrimentos que nos são impostos, como já foi dito nesta aula, em função de estarmos matriculados nesse mundo de provas e expiações, onde o mal prepondera sobre o bem. Então, com esse término de capítulo, eu me despeço de vocês, desejando que vocês tenham uma ótima semana, que todos estejam bem e que possamos, no futuro próximo, nos encontrarmos pessoalmente, porque eu já estou com saudade desse contato físico, presencial. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.